Olá, seguidores! Dando continuidade aí sobre o tema anemia, nós vamos falar hoje um pouco da parte nutricional na anemia, fontes de ferro, fontes de vitamina B12 e sinais de alerta em pacientes idosos. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Fleury, sou médica geriatra e segue o nosso canal aqui, dê seu like, dê seu comentário, ele é importante até para o YouTube entender que é um canal importante e divulgar para outras pessoas. Então, se você gosta dos vídeos, deixe seu like, né? Deixe seus comentários para que a gente possa fazer a divulgação desse canal como forma de esclarecimento. Então vamos à primeira pergunta, que é muito comum no paciente portador de anemia, qual que são as principais fontes de alimentos na produção do ferro, né? Quando a gente tem uma anemia ferropriva. Lembrando, gente, que a gente tem alguns tipos de anemias, né? São 3 tipos. A anemia ferropriva, que é por falta de ferro, o nome já fala. A anemia megaloblástica, que é por falta de vitamina B12. E as anemias normocíticas normocrômicas, que geralmente são ligadas à disfunção renal. Essas a gente não tem aí nenhuma fonte de nutriente que possa auxiliar no tratamento. O tratamento dela é um pouquinho diferenciado. Mas na anemia ferropriva, as principais fontes que a gente tem são as carnes, a carne vermelha, né? Magra, de preferência, tá? Não é por isso que você vai meter o pé na picanha. As carnes brancas, entre elas frango, e também os peixes, né? Todos os peixes, salmão, atum, também são boas fontes de ferro. Além das carnes, a gente tem os alimentos vermelhos escuros, brócolis, couve, fígado também como uma boa fonte de carne também para vocês. Cereais, alguns cereais eles já vêm com adicionados os ferros, né? Se você for olhar no supermercado, você vai ver lá adição de ferro, vitamina B12. Então é também uma boa fonte para vocês. E ficar atento também ao idoso à quantidade que ele está ingerindo, né? Porque você tem ali boas fontes de nutrientes, mas às vezes a quantidade de ingestão é insuficiente. Então segue aí essas dicas na fonte para vitaminas, para ferros, tá? Para vitaminas B12, a gente já tem algumas fontes. Os cereais eles incluem aí. Aí a gente entra com as leguminosas, que a gente tem como fontes a ervilha, grão de bico, feijão, né, que são boas fontes também, vitamina B12. Os derivados do leite, né? Aí a gente tem iogurte, o leite em si, algumas nozes também, as castanhas, os nozes, por exemplo, eles são excelentes fontes também de vitamina B12. E também ficarem atentos aí às ingestas também no caso da déficit de vitamina B12. E a terceira pergunta é quais são os sinais de alertas, né? Quando o paciente tem algum quadro de anemia. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar no paciente idoso, pensando, né, em anemia, é a perda de peso involuntária, né? Aquela perda de peso que o paciente não está fazendo nenhuma dieta e você tem visto que ele tem perdido peso com frequência, assim, e de forma às vezes rápida, até 10% do peso anterior. Nesse caso, a gente tem que rastrear, tá? Que esse paciente está tendo anemia, é uma fonte de pesquisa. Segundo ponto que a gente tem que avaliar é a fraqueza, né? É uma queixa muito comum, né? O paciente com anemia, ele tem muita fadiga, muito cansaço, muita fraqueza, então ficar atento a essa questão também. A terceira fonte de investigação no paciente é a questão das unhas, o cabelo ficar mais fraco, mais quebradiço. Então, essa também é um sinal aí de alerta para a gente pensar na anemia. Às vezes também algumas alterações de memória, lembrando que a vitamina B12 ela está associada aí também à perda de memória, é uma das causas reversíveis, inclusive, da perda de memória. Então, a perda de memória ela pode vir aí como um sinal de alerta. E essas são as principais queixas que a gente pode observar no idoso, pensando aí num quadro de anemia, seja ferropriva, seja megaloblástica, que é de vitamina B12. Então, essas são as dicas para quem cuida de um idoso das fontes nutricionais, né, para reposição em pacientes com anemia. Se você tem alguma outra dúvida aí, né, nesse quesito, deixe seu comentário e siga o canal para os próximos vídeos. Até o próximo!